Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que bem, se cuidando muito. Hoje daremos sequência às nossas atividades de matemática na página 16, né? Trabalharemos a 16 e a 17. Bom, nós vamos voltar com o tema tabelas, para nós compreendermos a leitura de uma tabela. Embora, como eu já falei, é bem intuitivo, é bem simples, é só prestar bastante atenção, tá? Essa tabela que nós veremos agora apresenta uma informação de uma forma diferente, presta bastante atenção. O problema diz o seguinte: o professor de educação física fez uma pesquisa com os alunos do terceiro ano para saber qual esporte eles gostariam de estudar, as regras e assistir a um jogo oficial. Veja a tabela, então eu tenho a tabela. Vocês podem observar e dizer assim, mas Pro, não tem número, como que eu vou saber? Ó, aqui eu tenho uma legenda. Cada tracinho vale um voto. Então, aqui seria o quadrado, né, completo aqui, ó, vale 5 votos. Então, eu tenho aqui, acompanhe a contagem comigo, ó, vamos contar aqui esse retângulo que foi fechado. 1, 2, 3, 4, 5. Então, cada um desses retângulos aqui valem 5 pontos. Então, vamos ver a somatória como que ficaria. Eu tenho aqui em uma coluna o esporte e na outra a quantidade de alunos. Então, futebol, ó, 5, 10, 15, 16, 17. Fácil. Vôlei, 5, 6, 7, 8. Fácil. Eu só conto 5 quando estiver fechado e com traço na diagonal aqui no meio, ó. 5, basquete, 5, 10, mais 1, 11, fácil. Handball, 5, 6, 7, 8, 9, fácil, né? Vocês podem perguntar assim, nossa, mas por que já não colocaram o número direto? Quando nós vamos fazer uma votação, até na sala de aula, a gente adota esse sistema. Fica mais fácil a leitura ali do que você ficar pagando toda hora o número e colocando o número. Ah, tem 5 votos. Mais um votou, apaga e coloca 6. Não, você vai colocando tracinhos. E dessa forma aqui, essa forma de apresentação, ela fica bem fácil de ler. Depois nós temos na sequência. Preencha a tabela com a quantidade de votos que cada esporte recebeu, com números. Então, futebol, eu contei aqui junto com vocês, mas acredito que agora vocês conseguirão fazer. Aí vocês vão colocar o futebol, o vôlei, o basquete e o handball. Depois temos mais uma sequência aqui de tarefas. Pergunta o seguinte: A. Qual o esporte mais votado? O esporte que teve mais votos, qual que é? B. Qual o esporte menos votado? O que teve menos votos. C. Qual a diferença de votos entre o mais votado e o menos votado? Vamos lá. Diferença, quando eu falo de diferença, eu estou falando de subtração. Então, eu tenho que pegar a quantidade de votos do mais votado, certo? E fazer uma continha aí de menos com a quantidade de votos com o esporte menos votado. Fácil, essas informações já estarão aqui em cima. D. Coloque os esportes em ordem, do mais votado para o menos votado. Então, a gente vai usar aqui uma ordem decrescente, ou seja, do maior para o menor. Depois que vocês registraram aqui as quantidades, vai ficar fácil de fazer essa última aqui, tá bom? Então, do maior para o menor. Próxima sequência de atividades, na página 17, nós temos o seguinte: Vitor estava jogando cartas com seus amigos. Veja a tabela com os pontos de cada um. Agora aqui eu já tenho os números, não tenho os tracinhos, né? Aqui eu tenho os jogadores, a primeira partida e a segunda partida. O Vitor fez 50 na primeira e 30 pontos na segunda partida. Fabiana fez 50 e depois 50. Kátia, 30, depois 40. E o Matheus, 20, depois 50. Pergunta assim, depois da leitura da tabela. 1. Quais crianças conseguiram a maior pontuação na primeira partida? Então, eu vou olhar aqui a coluna da primeira partida
e ver quais crianças que alcançaram a maior pontuação. 2. Que criança conseguiu a menor pontuação na primeira partida? Fácil também, né, gente? Só observar aqui, bem simples. 3. Na segunda partida, quais crianças conseguiram a maior pontuação? Agora aqui já na segunda partida, ó. Quais as crianças conseguiram a maior pontuação? Mas como que eu vou saber quais conseguiram a maior pontuação? Provavelmente porque estão empatadas, então está fácil. 4. Qual criança conseguiu a menor pontuação na segunda partida? Fácil também, só observar a segunda coluna. 5. Junte a pontuação da primeira e segunda partida de cada jogador. Então, aqui juntar, o que eu vou fazer nesse juntar? Eu vou somar, tem até um espaço aqui para eu fazer a conta. No caso do Vitor, pego o resultado da primeira e da segunda, faço a conta de mais, coloco o resultado aqui. Da Fabiana, mesmo caso, pego da primeira e da segunda, faço a conta de mais e coloco aqui. De todos até o Matheus. Depois pergunta em cima dessas informações aqui. 6. Quem ganhou o jogo? Como que eu vou saber quem que ganhou o jogo, gente? Quem que fez a quantidade de pontos suficiente para ganhar? Quem fez mais pontos, não é assim que funciona? 7. Houve algum empate no resultado final do jogo? Será que depois que eu somar aqui vou encontrar algum empate? Pode ser. 8. Quais jogadores empataram? Será que teve empate? Se teve, vocês vão colocar aqui o nome dos jogadores. 9. Em que posição esses jogadores empataram? Então, pode ter empatado tanto na primeira posição quanto na segunda posição. É só observar quem teve o número igual de pontos. Aí vocês teriam que organizar em forma decrescente o maior número de pontos para o menor número de pontos, para ver como que ficaria essa colocação aí, para ver se o empate foi em primeiro, segundo, terceiro ou quarto lugar, se houve empate, tá bom? Bom, gente, um bom trabalho. Essa atividade é bem simplesinha, mas precisa ser feita com atenção. Bom trabalho, fiquem com Deus, continuem se cuidando e muito.